Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos apresentar uma página de Allan Kardec, da Revista Espírita, do ano de 1865, do mês de novembro, quando Allan Kardec aborda a questão das pandemias. Naquela oportunidade, segundo os historiadores, o mundo vinha passando, se não o final da sua terceira grande pandemia de cólera, o começo da quarta pandemia. Segundo os pesquisadores, a terceira grande pandemia teria começado no ano de 1853 e terminado em 1860, com milhares de mortos. E em 1864, do navio que vinha do norte da África, teria começado a quarta pandemia. Mas há aqueles que acreditam que em 1864 ainda faça parte da terceira grande pandemia. A pandemia de cólera dizimou grande parte da humanidade. E Allan Kardec recebe naquela época uma carta de um advogado de Constantinopla, antigamente, hoje Istambul, antigamente Bizâncio, do Império Bizantino, na região atual da Turquia. E essa carta era dos espíritas, de um advogado espírita de lá, dizendo o seguinte: ele diz assim: algumas pessoas, na carta para Allan Kardec, algumas pessoas que se dizem bem informadas chegam a dar o número de 70 mil, outras de 100 mil falecidos pela cólera. Então veja o tamanho da epidemia, isso só na região de Constantinopla. 100 mil pessoas, mortes causadas pela cólera. O vibrião da cólera sempre deu problema na humanidade. E aí diz o missivista, e é sobretudo nesses tristes momentos de epidemia assustadora que a fé e a crença espíritas dão coragem. Então ele está lá no meio da epidemia falando da coragem que o Espiritismo está dando a eles, particularmente os espíritas daquela região. E faz então uma análise breve dizendo o seguinte: quem sabe, digo eu, não é a essas crenças, base dessa bela doutrina, que todos nós, os espíritas de Constantinopla, que somos, os sabeis, bastante numerosos, está dizendo para Kardec, devemos ter sido preservados do flagelo que passeou e passeia ainda ao nosso redor. Então, nessa carta, ele comenta que aparentemente os espíritos não estão sendo cometidos ou acometidos pela cólera. E aí conclui na sua carta: foi constatado aqui, como em outros lugares, como a Lourdes, que o medo é a predisposição mais perigosa da cólera. E Allan Kardec então inicia o seu texto da Revista Espírita fazendo vários comentários. O primeiro comentário muito interessante é que ele diz que a cólera já estava sendo comparada ao espiritismo pelos inimigos do espiritismo, que estavam dizendo que o espiritismo era que nem uma praga, que ele estava se disseminando em todas as classes sociais muito rapidamente, como se fosse uma epidemia. E Allan Kardec comenta nesse texto da Revista Espírita, que não é o único texto sobre pandemia. Em 1867, em julho, Allan Kardec também fala sobre uma outra epidemia nas Ilhas Maurício. Mas ele comenta que se realmente existe uma analogia entre uma epidemia e a cólera, a epidemia e o espiritismo, é o medo que os dois causam, porque o espiritismo estava causando muito medo entre os incrédulos, entre as pessoas que desconheciam sobre as questões da vida depois da vida física, depois da morte. E diz Allan Kardec sobre a questão colocada pelo missivista: será que nós, os espíritas, estamos sendo poupados, por causa de estarmos envolvidos com a crença na fé espírita? E diz Allan Kardec: seria absurdo crer que a fé espírita seja um certificado de garantia contra a cólera. Mas, como está cientificamente reconhecido, o medo, sim, pode enfraquecer, ao mesmo tempo
tanto o moral quanto o físico, tornando mais impressionável e mais suscetível as criaturas de receber essas moléstias contagiosas. Quanto à questão do espiritismo proteger contra a doença e a morte, o espírita, o seu corpo, diz Allan Kardec no texto, não é mais imortal que os outros, e quando é chegada a hora, é preciso partir, seja pela cólera ou seja por uma outra causa qualquer. Veja o bom senso de Allan Kardec. E Allan Kardec faz então uma outra observação. O que tem uma epidemia, o que tem uma pandemia de diferente? A única coisa de diferente é que ela leva um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Então, quando a gente estuda essa questão das mortes coletivas, nós nos reportamos ao Livro dos Espíritos. Eu separei aqui duas questões. Uma é sobre a lei da destruição, que é a questão 728 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem a Allan Kardec, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Para Deus tudo é vida. Esteja o espírito na vida física ou na vida espiritual, que é a vida verdadeira, tudo é vida. Então aqui na Terra, se você parte sozinho ou em coletividade, tudo é transformação. E na questão 740 do Livro dos Espíritos, na questão fala-se sobre os flagelos. Dizem os Espíritos Allan Kardec, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Veja quanto se dá para aprender no momento de luta diante de uma pandemia, de uma epidemia de mortes coletivas. Então a gente pode exercitar a paciência, a resignação, a abnegação, o amor ao próximo, o desinteresse. Então a gente vê nesse momento os países, quando um começa a favorecer o outro, mandando substâncias, equipamentos, médicos de outros países que vêm para ajudar outros países, tudo isso é o crescimento moral da humanidade. Se porventura predomina o egoísmo, um país começa a correr atrás de equipamentos, não deixando o outro ter acesso. Aí o egoísmo predominou, mostrando que as criaturas não estão se transformando. E é muito interessante que ainda nesse texto, Allan Kardec faz uma colocação muito importante, que é a questão do espírita diante da morte. E ele faz uma comparação com o incrédulo. Ele diz nesse texto da Revista Espírita, em presença da morte, o incrédulo não vê senão o nada. Ou se pergunta o que vai ser de mim agora, quer dizer, fica confuso. Já o espírita, ele sabe que se morre, ele não será apenas despojado de um envoltório material, que ele estava sujeito a sofrimentos da vida física, as vicissitudes do mundo, e será apenas despojado dessa vida física, desse corpo físico, que ele será sempre um corpo etéreo, imortal, que passará a ser inacessível à dor no mundo espiritual, que gozará de percepções novas, de faculdades bem maiores do que a faculdade limitada pelo corpo físico, os 5 sentidos, que vai reencontrar na vida maior aqueles a quem amou, que o esperam no limiar da vida verdadeira, da vida imperecível. Então Allan Kardec faz uma brilhante comparação para nós, para que a gente perceba que como espírita, a gente tem uma noção de quanta coisa melhor a gente pode encontrar na vida espiritual. E outra coisa, ainda nesse texto, Allan Kardec fala do apego aos bens materiais, que o espírita sabe
que não vai ter mais necessidade daquilo que ele tinha como posse, que aquilo que dava prazer para ele na terra, que eram os seus bens materiais, é muito pouco perto das coisas que ele conhecerá no mundo espiritual e que passará a dar um prazer muito maior espiritualmente, outros tipos de prazeres para a alma, para os valores da alma, que a vida física não é capaz de dar. Então o desapego à vida espiritual. Interessante também ainda nesse texto que Allan Kardec vai falar sobre as recomendações que a saúde pública faz. O espírita deve seguir à risca ou ele tem que seguir a sua religião? Diz Allan Kardec assim: os espíritas tomam as recomendações da saúde pública com uma prudência, de uma higiene racional, porque se o espírita não teme a morte, ele não deve procurá-la. Então, negligenciar as medidas sanitárias que podem preservar a vida seria suicídio. E os espíritas sabem quais são as consequências funestas do suicídio. Veja que interessante. Então ele diz assim: se o espírita procura prolongar a vida na terra, usando de todos os recursos, das higienes, conforme orienta a vigilância sanitária, ele não estava dizendo ou provando que esteja apegado à vida física. Ao contrário, é que ele sabe que se ele tiver que permanecer na vida física, ele ainda tem deveres a cumprir aqui na Terra, ele ainda tem que se aprimorar. Por isso, o que o espírita vai aprender com a doutrina dos espíritos é a resignação diante da vontade maior de Deus. Então, se existe a morte coletiva e nós estamos ou formos engajados nesse convite de Deus, não temamos a morte, tenhamos a consciência tranquila e em paz e muita confiança em Deus. Se porventura formos poupados nessas grandes partidas em massa, que nós compreendamos que temos ainda muito que evoluir aqui na Terra, que a vontade de Deus seja sempre feita. Allan Kardec, Revista Espírita de 1865, no mês de novembro. Busquem também em 1867, o mês de julho, quando ele vai falar sobre a epidemia das Ilhas Maurícios, que pertencia à França naquela época, hoje é um país independente da África. Um abraço a todos.